sobre Platão, enquanto Platão se preocupa com o campo científico. Vocês vão acompanhando o que eu estou dizendo, vocês vão entender tudo. O Platão preocupado com o campo científico, a obra principal do Platão para isso é o Teeteto. O Teeteto vai tratar exatamente da questão da sensação, da questão da doxa, da questão da episteme, etc. Então o que nós descobrimos? É que os gregos já se preocupam com a ciência. Entenderam? Eles já se preocupam com a ciência. Mas os gregos, eles se preocupam com a ciência depois de a filosofia estar fundada. Funda-se a filosofia e em seguida nasce a preocupação com a ciência. Daqui a pouco eu explico mais. Qual é a conclusão que nós chegamos? Quem é a mãe da filosofia, da ciência? A filosofia é a mãe da ciência. Isso é definitivo. Então, esse jovem neném chamado ciência, que aparece na Grécia, aqui no século XX ele é adulto. A ciência é adulta no século XX, tanto quanto a filosofia. Ambas são adultas. Então a questão sobreleva uma questão. Se a ciência e a filosofia tiverem o mesmo objeto, elas são rivais. Vê se vocês entenderam. Porque depois que apareceu a ciência, a questão tornou-se a seguinte: ciência e filosofia têm o mesmo objeto? Se a resposta for tem, a pergunta é: para que serve então a filosofia? Se nós já temos a ciência. Entenderam a questão, não? Qual é a questão? A ciência e a filosofia têm? Se tem, para que a filosofia? Não serviria para nada. Então, nessa suposição, a filosofia, diferentemente da ciência, porque a ciência é uma prática, atenção, o que eu vou dizer? A ciência é uma prática ontológica, porque a ciência lida com o ser, com a coisa, com o mundo. Então a ciência é ontológica, porque ela lida com o ser, a coisa, o mundo, certo? E a filosofia, quando ela aparece, ela também é ontológica, ela lida com o ser, como eu coloquei para vocês, que o ser, para Platão, é o sensível e o inteligível. Então parece que eles são rivais. Então no século XIX e no século XX, propriamente, a filosofia deixa de ser uma ontologia. A ontologia é lidar com o ser. E a filosofia se torna uma reflexão crítica da ciência. A filosofia se torna uma reflexão crítica da ciência. Ou seja, a filosofia não trabalha com as coisas, com o ser. Trabalha com a ciência. A ciência é um conhecimento do ser. E a filosofia se torna um conhecimento do conhecimento da ciência. Então, quando a filosofia se torna conhecimento do conhecimento, a reflexão crítica da ciência, ela se torna uma epistemologia. Isso que é epistemologia. Entenderam? Entenderam, Marcelo? O que é epistemologia? Então, crítica sobre a ciência. Certo? Mas, hein? 19 já. Já se torna reflexão crítica. É isso que é tornar a filosofia sécula da ciência. Por exemplo, Nietzsche dizia: eu nunca farei epistemologia, porque eu sou nobre, eu não sou serviçal. Eu não vou servir esses velhos barbudos que estão no laboratório. Eu não. Então aqueles que não querem tornar a filosofia uma epistemologia, eles fazem da filosofia novamente uma ontologia. Por exemplo, Bergson. Bergson não faz epistemologia, a filosofia dele é uma ontologia. Entenderam? Agora, para nós distinguirmos a ontologia da ciência e a ontologia da filosofia, o que nós temos que distinguir é como as duas trabalham. Então eu vou dizer só em abertura, que a filosofia constitui um plano de imanência e a ciência constitui um plano de referência. É isso que nós vamos partir para entender a diferença da filosofia como ontologia, mas nós vamos examinar a filosofia como epistemologia e a ciência como ontologia também. Então, se você pegar um Bergson, quantas ontologias? Ontologia da ciência, ontologia da filosofia. Se você pegar os estoicos, mesma coisa. Então, o que você encontra no Deleuze, de muito especial, é que Deleuze é um filósofo mais
da ontologia. E ele tem essa ciência também, como ontologia. Eu acho que foi bem essa explicação, então. Tá certo? Então, ontologia, no caso, é aquilo que eu chamei nessa aula de ontologização do material. Nós fizemos uma abertura, acho, muito boa, porque agora vocês vejam que coisa interessante. Eu vou dizer arriscado, hein? Arriscado. Por beleza, a ciência é uma ontologia. A filosofia também é uma ontologia. Então, o que ele quer é retirar do material a estrutura, a forma, etc. Então, o beleza não pode concordar com Lacan, quando Lacan diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Por quê? Porque o Lacan está pensando na estrutura, as relações. Ele vai pensar o material. Então é só isso, eu acho. A aula de hoje eu acho muito bem. Né? Eu acho que correu muito bem. Eu, na próxima aula, começo a introduzir um pouco mais de música, vou também introduzir um pouco mais de pintura, pensando nessa ontologização da pintura e trazendo para vocês essa noção de áptico, que vai ser uma noção fundamental para entender o que é exatamente a pintura do Bacon, etc. O áptico. Hoje direto as coisas, né? São dissonâncias, né? Mas é bem mais complicado, né, Narciso? Porque se a ciência faz uma ontologia e se a filosofia faz uma ontologia, é evidente que o material da ciência e o material da filosofia não são o mesmo. Não é o mesmo, não. Isso, né, na próxima aula já começa a mostrar o mergulho que a filosofia vai fazer dentro do real. Vai fazer um mergulho no real. Esse mergulho pode ser dito, encontrar o material. Não há como seguir agora, viu? Eu fiz esse final de aula, e esse final de aula é muito importante para mim. A ciência como ontologia, a filosofia como epistemologia e a filosofia como ontologia. Foi bem, Márcio, sim? Essas práticas a gente tem que manter. Então, se vai aparecer uma filosofia de beleza, é ontologia. Vai aparecer uma estética, é ontologia. Há uma estética dele, mas ontológica. Então, quando o Deleuze trabalha, né, ele tem uma estética pictural definida. Ele publicou uma obra sobre Francis Bacon. E, na verdade, a obra do Deleuze sobre Francis Bacon é também um pouco sobre Cézanne, é um pouco também sobre Paul. Ao mesmo tempo, ali ele faz uma ontologia dos três. Então, nós estamos começando a conhecer uma estética, e no caso dessa aula foi uma estética musical, inteiramente diferente do que nós entendemos por música. Existe um grande autor chamado Daniel Charles, de música, né? Ele é de música, que chamaria toda música que não for apenas material sonoro, ele chama de música funcional. Eu provavelmente vou usar o Daniel Charles como instrumento para a gente trabalhar, para compreender isso. Então, a gente traz uma musiquinha para a gente ouvir também, né, o que a Deleuze faz, o que esse menino do estudo eletrônico, não é dele? Por que o som eletrônico, o que de diferencial traz o som eletrônico? O que traz? Ele traz uma pureza muito importante para a gente entender. O von Stockenhausen é um exemplo quase que claro do que Deleuze está chamando de material sonoro. Mas a gente vai ter que entender uma série de elementos, né? Na música, eu vou usar um pouco a Cristina para a gente compreender isso. Então tá bom, acho que eu fui feliz na aula, correu tudo bem. Gente, Tatiana, melhorou um pouco no final, né? Todo mundo foi bem. O material, né, Claudinho, ele nunca deixa de estar lá, né? O que acontece é que a forma, a estrutura, as relações encobrem, né? O que aconteceu nessa aula é que a noção de material eu não expliquei. Eu não expliquei, deixei para a aula que vem, porque material, vocês vão ter que entender a diferença de material e matéria. Quando vocês não... Sabe por que eu não expliquei? Porque vocês não conhecem a noção de matéria, a noção clássica da filosofia. Da filosofia vocês não conhecem. Então não tive a menor preocupação. Se vocês conhecessem a definição de matéria conforme é feita na filosofia aristotélica e tomista,
Aí eu teria que explicar o que é material. Eu não tive essa preocupação. Porque na aula que vem, depois explicar a matéria para vocês, não estou dando susto. Mas é isso que esses caras chamam de matéria? Não é um susto. Aí o Deleuze vai romper com isso a ideia de material. A ideia de material é muito tirada de física quântica. Outra questão que eu achei muito importante nessa aula foi a cinética e dinâmica. Cinética e dinâmica espinosista, tanto tal. O Spinoza dizendo que qualquer corpo se explica pelo movimento e pelo poder de afetar e de ser afetado. Isso é um texto que eu tenho traduzido em português do Deleuze, que se chama Spinoza e Nós. Tem uma tradução disso feita pela Ivana Medeiros, que é uma filósofa ainda fora do Flamengo. Ninguém conhece o velho? Ninguém. Vamos perguntar se quiser. Foi bem, Tatiana? Um pouco assim, né, Tatiana? Não, eu entendi. Eu não gostou muito da história da música. Da música? Material sonoro. Nós vamos trabalhar isso. Não quer dizer que você tem que ficar com o material sonoro do Deleuze, não. Porque vocês vão ver que no final, o Deleuze ainda dá uma voltinha. Ele ainda volta a forma estrutura, entende? A gente vai ter que compreender detalhadamente isso, viu? Se você colocar a existência do material sonoro na música, a gente não entra no campo da estrutura, porque não valida a música. Sim, não valida nada. Mas se vocês ouvirem um Stockenhauer, ouvirem um John Cage mesmo, Uma grandiosidade. as composições da Meredith Monk, vocês já ouvem aquele assim, blom, blom. É só expansão de som. Blom, blom. São virtualidades. Eles estão experimentando essas virtualidades, esse material sonoro. O Messiaen O material sonoro é mais abstrato, né? é mais? É o mais abstrato. É o mais abstrato. É o mais abstrato. Por que é o mais abstrato nessa aula? Porque eu identifiquei material sonoro a espiritualização do real, as mônadas. É inteiramente abstrato. Sim, mas os outros também não, material pictórico. Também. Ah, tá, eu entendi que você tinha dito que o material sonoro é mais abstrato. O que se diz, isso é uma tradição, é que a música é a arte mais abstrata. Não há como não concordar com isso. Não há como não concordar com isso. No sentido de que a música é a arte que menos faz relação com as coisas. Por exemplo, na pintura você encontra um quadro do Duque de Orleans. O Duque de Orleans está ali no mundo. A pintura representa. A música seria a arte mais abstrata no sentido de menos representativa. Foi nesse sentido que eu disse, foi em outro sentido. E isso é absolutamente real, não há como contestar. Não, a música realmente não, é um grau de uma abstração incrível. Intensidade. Exatamente. Como você falou? Intensidade. O que você entendeu por intensidade? Como você usou essa palavra, eu posso agora explicar para vocês intensidade com a maior facilidade. Intensidade são as mônadas. A matéria é extensa. O que é intenso é exatamente essas mônadas, esse material sonoro. A noção de intensidade nada tem a ver com matéria. Material Material é uma coisa, matéria é outra. E a cinética é um movimento. É movimentos intensos, exatamente. Exatamente. Tanto que no século XVI aparece um tal de Nicolau Doré, que isso eu vou tentar com o Luiz Alberto, ele estudar para depois me ensinar. O Nicolau Doré vai tentar fazer uma física da intensidade. Física da intensidade, que de alguma maneira essa companheira do Prigogine, Isabel Stanger, ela fala sobre isso num dos livros dela, Ciência Hoje. Naquele livro Ciência Hoje, eu nem tenho esse livro, né? Mas ela me tornou esse livro, me devolveu esse livro, tem esse livro, não tem. Ela toca nessa questão de intensidade. Porque intensidade é uma palavra mal usada. As pessoas confundem. Esse físico chamado Nicolau Boresma, ele vai trabalhar exatamente nessa intensidade. Então é numa dinâmica e numa cinética vinda do Spinoza, que ele não sabe, mas é isso que ele faz. É isso que ele faz. E ela, nesse livro Ciência Hoje, tenta demonstrar isso. Então vamos ver um pouquinho mais para frente, porque aí a gente passa, o domínio disso para Luiz Alberto. É ele que vai dominar essas coisas, porque chega um ponto que é a mesma coisa que eu quiser disputar matemática com a Tatiana, é impossível, artes visuais com a Márcia. Não, eu sou pensador, teórico, mas
Os artistas são vocês. Né? Inconscientes, precisos, não são vocês. Puxar o meu interesse. Quando o Lacan diz que você ele é estruturado por uma linguagem, essa armação que ele faz impede a liberação de virtualidades. Das singularidades, evidente. Porque aprisiona em formas. Em formas. Essa aqui é a questão fundamental. Quer dizer, o inconsciente que não é estruturado por uma linguagem, ele não tem forma e nem relações, ele é a possibilidade de expressão de virtualidade. Isso. Ele é ontológico. É a liberação. É o que eu chamo de liberação do futuro. É uma liberação do futuro. Ao invés de ser uma revelação de acontecimentos recalcados. Às vezes é um passado que se revela, é um futuro que se anuncia, ou se se inaugura. Você falou uma coisa que é muito difícil ainda, que é o governo do futuro sobre as outras dimensões do tempo, passado e presente. Seria a terceira síntese do tempo. Realmente vai ser muito difícil de colocar. Mas eu acho que o caminho nosso é muito bom. Eu pensei isso quando você disse que tinha uma. Assim, na fim de aula, fiz uma pergunta que você falou que existe, precisa ser pensado, o que é virtual e o que é possível. Aí eu pensei que o virtual era o presente do futuro e o possível é o presente do passado. Olha, é uma linguagem inteiramente nova, tem que examinar. Você se lembra que você me tocou bem? Eu fiquei Tem que pensando. examinar porque eu nunca ainda expliquei ainda esses três presentes, né? Presente, passado e futuro. Mais ou menos, mas nunca dei aula. Porque presta atenção, há uma diferença entre você dar uma aula sobre um tema e usar aquilo na aula. Por exemplo, eu não dei aula sobre material, mas usei o tempo todo. O que eu fiz hoje, a minha questão hoje foi a ontologização. Foi essa a minha questão hoje na aula, entendeu? E eu tenho certeza que eu obtive êxito, a ontologização contra a forma, estrutura e relações. Eu obtive êxito. Eu tenho certeza que eu posso seguir porque eu levei vocês a pensar. E eu não estou falando em assunto morto, porque a música está aí, a pintura está aí. Não precisa nada. Pega a própria massa, vê se a massa não está trabalhando, influenciada já pelo Luciano Freud. Tá ou não está? Foi a 9 horas? Não foi por isso, eu tenho lido, eu me lembro tanto de você, minha vontade de trazer uma coisa. Você falando aqui na aula, tem duas coisas que me remeteram. Eu nunca vou conseguir repetir da maneira sintética. Ele é retratista, né? Aí os críticos percebem, você faz retrato, você pinta os corpos. Não, eu pinto a carne. Em chinês é muito claro a diferença do body para flesh. Só isso já é genial, né? Uma outra coisa que ele falou também, que eu achei genial, ele disse, você sempre pinta com o mesmo modelo. Várias vezes, a hora ela está numa poltrona, é uma coisa cansativa, entediante, isso, mas não é a mesma modelo. Porque ele diz engraçado quando falam de perfume, as pessoas entendem. Um perfume numa pessoa exala um odor, aquele mesmo perfume em outra pessoa é outro odor. Como é que esse corpo nessa cadeira pode ser o mesmo daquele sofá? Sabe? Só isso. Trabalhei material. Fecha o livro e fica assim. Material, porque todo mundo está querendo dizer que é uma estrutura que permanente, quer dizer, não são materiais que têm velocidades e lentidões diferentes em situações diferentes. É isso que está dizendo. Flash body, é diferente, é isso aí mesmo. É carne. A carne, sabe quem trabalhou muito bem na carne? Foi os filósofos fenomenólogos. Então essa questão da carne eu vou tocar nessas aulas aqui. Porque há trabalhos, inclusive, do Merleau-Ponty sobre a carne. Mas essa distinção de carne e corpo, que é nítido no bacon foi o pintor da carne, é o açougueiro, trabalha com carne. E carne é feita, sabe de quê? De lama. Esse animismo que eu coloquei aqui. Sabe como é que faz carne, filhinha? Lama. É lama e vira carne. Porque são as 4 matérias fundamentais, dizendo a maneira grega é terra, água, fogo e ar. Ou então indo mais fundo, é carbono, é fósforo, é azoto. São ligações desses elementos que vão dar a carne, a pétala da rosa. É incrível. Então, se não tiver essas pequeninas aulas para contemplar e fazer isso, nós não teríamos nada disso. Foi bem, né? Gente, E aí, Maria?